Vamos continuar aqui em mais uma aula do nosso curso básico de apostas esportivas. Agora o objetivo é explicar para vocês a diferença entre uma exchange e uma casa tradicional. Principalmente se difere no modelo de negócios, tá, pessoal? Uma exchange, ela é uma plataforma onde ela conecta apostadores entre si e você pode apostar em back ou apostar em lay. Nas próximas aulas eu vou explicar um pouquinho mais no detalhe o back e o lay. Por enquanto, guarda essa informação aí na cabeça. Na casa tradicional, é a empresa que define as odds e assume o risco. Você só pode apostar a favor, você só pode dar back dos resultados oferecidos. Então, a casa tradicional, ela sempre é a contraparte, tá? Então, sempre que tem alguém comprando e vendendo numa exchange, numa casa tradicional você está sempre comprando. Formação das odds, né? Elas são determinadas pela oferta e demanda dos usuários. As odds tendem a ser mais competitivas porque tem menor margem. Ou seja, a comunidade de apostadores ao redor do mundo vai colocando ali o quanto que ela acha que aquele evento vale, e isso aí vai se ponderando e se ajustando, chegando numa odd que muitas vezes ela é melhor do que uma casa tradicional. Principalmente porque na casa tradicional existe o conceito de margem, né? Então eu já explico para vocês também esse conceito da margem fixa, né? Então normalmente a odd numa casa tradicional ela é menor do que numa exchange. A cobrança da comissão varia bastante de casa para casa, né? Para cada exchange. Tem casas que você chega a achar em 6,5%, 7%, mas tipicamente você encontra aí entre 2% a 5% sobre o lucro líquido da aposta vencedora. Numa exchange, como são apostadores contra apostadores e a plataforma conecta os dois, ela só fica com a comissão de quem vence. Então ela não tem um interesse no resultado final. Ela deixa lá a coisa acontecer e quem vencer paga a tarifa. Numa casa tradicional não tem a comissão. O lucro ele vem da diferença entre a probabilidade real das odds oferecidas. Ou seja, aquela margem fixa é o que torna a casa lucrativa. Então, a longo prazo, a casa de apostas ela sempre vai ganhar dinheiro, porque dentro do modelo de negócios dela existe o fator da margem. Bom, numa exchange também existe o conceito de lay betting, que a gente já falou aqui. A lay betting ela permite você vender uma posição, ou seja, não acredito em um determinado evento, fico lay a esse evento, eu vendo essa posição e aí a partir dessa posição eu quero que se desvalorize. É igual você ver uma empresa na bolsa de valores também, e você fala, bom, essa empresa é muito ruim, né? Ela não vale esse preço. Então você vai lá e vende essa empresa, né? Você aluga uma ação de alguém, faz a venda dessa empresa, vende ela caro e recompra essa empresa mais barato. O conceito aqui do lay, ele é um pouquinho diferente, né? Você quer que, por exemplo, um time que foi precificado como favorito, ele entra jogando muito mal, né? Sofrendo pressão do adversário, e aí você fica lay a esse time porque ele está jogando mal, né? Então vai corrigir a odd a seu favor e você vai vender esse time posteriormente com ele desvalorizado. Dentro de uma casa tradicional não existe esse conceito de lay betting, tá? Então é sempre a favor. A liquidez, né? A liquidez depende também do tamanho da exchange e também do interesse no evento, né? Então os jogos de Premier League, Champions League, até mesmo o Campeonato Brasileiro tem uma liquidez bem legal. Série B também, já peguei jogos de Série B com uma liquidez interessante, Copa do Brasil também, mas principalmente os torneios maiores, Copa do Mundo, sempre tem uma liquidez assim absurda, excelente. Numa casa de aposta, o conceito de liquidez não se aplica, né? Ela aceita todas as apostas que estejam dentro dos limites de risco por ela estabelecidos e definidos. Então você pode apostar, às vezes tem aquele conceito, né, de limitar R$ 20 por pessoa, ou limitar um pouco ali a oferta de entradas ali de novos entrantes no mercado e fechar o mercado, mas depende muito ali de cada casa e o quanto que ela aceita de risco, tá? Então, como não há contraparte, a contraparte é a própria casa, é ela que define a liquidez. E existe aqui também no exchange o conceito de cash out trading, né? Ou seja, ele é flexível, você pode entrar em uma posição, sair parcialmente, ficar totalmente, sair a qualquer momento se tiver contraparte. Ou seja, se eu tiver em um jogo que estiver rolando uma pressão alta e aí abaixou a pressão, o jogador machucou, eu posso sair dessa posição fazendo um cash out, diminuindo a minha exposição total ou parcialmente. Na casa de apostas,
as odds de fechamento normalmente não são tão favoráveis, né? Então, ele é menos transparente, não quer dizer que é errado, porque a casa ela é a contraparte, ela que determina o quanto que ela vai te dar de cash out, mas normalmente tende a ser menor. Os limites de aposta, né? Geralmente são altos em eventos populares, porque tem liquidez, né? Então, em mercados que tem pouca liquidez, tem pouco dinheiro para ser correspondido, então logo o limite é mais baixo. Vamos colocar aqui, as casas frequentemente, né, elas limitam ou banem apostadores vencedores de alto volume. Então, se você é uma pessoa lucrativa e voluma muito, você tende a ser limitado. Até porque a casa ela é a contraparte e ela não quer ser derrotada, né? Então, por esse motivo, ela acaba ali tendo dentro do modelo de negócio esse conceito de limite ou de banimento. Promoções e bônus numa exchange, né? Raramente existe, né? O foco maior são nas odds competitivas. As casas tradicionais fornecem bônus, então você encontra bônus de tudo quanto é jeito, bônus de boas-vindas, super odd, com uma limitação, obviamente, ali na entrada, depende muito ali do modelo de negócio da própria casa. Isso aqui é no contexto mais geral, né? A complexidade operacional de uma exchange, ela é maior, né? Então, existe um bookmaking pessoal, né? Então, quando você vai fazer o lay ali, você é a contraparte, então, normalmente você está bancando a aposta back de alguém. Numa exchange, ela é mais simples, né? Você só define e confirma a aposta. E tem uma transparência de mercado onde você vê a profundidade do mercado em tempo real. Ou seja, você sabe quanto de dinheiro está envolvido naquele mercado. Numa casa tradicional, você só vê as odds, né? Você não sabe o quanto que ela já aceitou em cada resultado. Então é isso, né? As principais diferenças estão aí. Vamos agora aqui pegar um pouquinho de diferença nas odds, que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá então, galera. Vamos para uma coisinha mais prática aqui, né? Comparar principalmente a diferença, né, de odds entre a casa tradicional e uma exchange. Nota que aqui, pessoal, o objetivo não é criticar o modelo de negócio ou favorecer alguma casa em detrimento de outra. Estamos até omitindo aqui os nomes das casas envolvidas. Vocês apostam onde vocês quiserem, tá? Então, se você quer fazer aposta múltipla, você tem isso numa casa tradicional. Numa exchange você já não tem a possibilidade de criar a sua aposta múltipla, mas fica muito ali ao teu gosto, ao melhor modelo que se encaixa, né? A SAV não tem parceria com nenhuma casa de apostas, então, reforçando aqui o nosso princípio de isonomia, aposta onde você quiser, tá? Então, aqui o objetivo é mostrar um pouco do conceito de juice das casas. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos passar aqui pelas odds do mercado. A gente vai pegar aqui duas casas, tá? Uma casa de apostas e uma exchange. O objetivo é passar pela oferta que existe na exchange versus as odds das casas tradicionais. Nota que apesar de benefícios numa exchange, ela também tem seus pontos contras, né? Então, quem gosta de aposta múltipla, não tem aposta múltipla na exchange. Você não pode criar uma aposta múltipla numa exchange. Já na casa tradicional, você consegue. Numa exchange, você precisa ter liquidez para você fluir o seu dinheiro. Então, principalmente se você for uma pessoa high stake. Então, você precisa que tenha grana no mercado para poder entrar e sair sem grandes problemas. Seguindo aqui, temos aqui o jogo de Bolívia e Uruguai, com odds de 2,40 para Bolívia, 3,25 para o empate e 3 para o Uruguai nessa casa de apostas aqui em questão. Na exchange, eu tenho aqui 2,54 para Bolívia, 3,20 para o Uruguai e 3,33 no empate. E aqui eu tenho o montante correspondido, né? Quanto de dinheiro que entrou no mercado. E eu consigo acompanhar também um gráfico que me mostra o preço e o volume com o passar do tempo, né? Então eu sei quanto que está entrando e saindo de dinheiro nesse mercado aqui. Agora eu vou explicar para vocês a questão da probabilidade, né? Lembra da aula de probabilidade? Vamos fazer aqui umas contas agora. Vou puxar a calculadora aqui, vou jogar essa calculadora aqui do lado, vou diminuir um pouquinho o tamanho dela aqui para a gente fazer essa conta. E vamos lá. Lembra que o que eu tinha falado para vocês, que a probabilidade de um evento acontecer é 100 dividido pela odd? Então vamos lá. Qual que é a probabilidade? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a probabilidade de um evento acontecer de acordo com a odd é 100 dividido pela odd? Vamos fazer aqui uma conta rápida. 100 dividido por 2,54 são 39,37%. Vou deixar marcado aqui do lado.
39,37. 100 dividido por 3,20 para o Uruguai vencer. Isso dá 31,25%. Então vamos colocar aqui 31,25%. O empate de acontecer é 100 dividido por 3,30. Dá 30,30. Mais 30,30. Aqui a gente tem, somando todas essas probabilidades, 100,92. Né? Tem um pequeno desequilíbrio ali fora da faixa do 100%. Né? Provavelmente esse gap aqui que vai se fechando aqui do 3,25 ao 3,30. Agora vamos lá para a casa tradicional. Né? Aqui só para vocês lembrarem, deu 100,92, somando todas as probabilidades. Na casa tradicional, a gente tem aqui, deixa eu puxar a calculadora. Bom, na casa tradicional, puxando aqui a calculadora, o que nós temos? 100 dividido por 2,40, 41,66%. Então, 41,66% de chance de acontecer. 100 dividido por 3,25, que é o empate, mais 30,76. E 100 dividido por 3, que é a odd do Uruguai, mais 33%. Mais 33,33. Isso aí, somadas todas as probabilidades, dá 105,75. O que é isso aí no final, pessoal? Isso daí é a margem, né? Então a casa está aplicando nesse jogo aqui uma margem de 5% de segurança, né? Então é uma margem de lucro de 5% distribuída nas probabilidades. Na exchange ficou um pouquinho mais alto ali, mas tende a se ajustar ali para 100, às vezes até um pouquinho abaixo de 100, tá? São essas as principais diferenças entre esses dois modelos de negócio. Qual que é melhor, qual que é pior, depende do seu perfil de apostador, tá? Eu uso mais o modelo de exchange. Mas assim, fique à vontade para escolher o que adere melhor ao teu perfil.